E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, o David, que é do São Paulo, análise e opinião sobre o Rogério Ceni, São Paulo versus Corinthians e muito mais no vídeo de hoje. Então, vamos embora para as últimas do Tricolor. Pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Bom, vamos ver se ele vai ficar mais feliz agora. Tem os números aqui com relação à contratação do David pelo São Paulo. $1 milhão pelo empréstimo até o fim do ano. Vai jogar todos os jogos. Era zero, né? Era zero, você lembra? Você lembra? Sim. São Paulo não aceita pagar pelo empréstimo do jogador. Só Agora por causa do problema. Quando vai pagar? $1 milhão pelo empréstimo até o fim do Alguém ano. acredita no Belmonte? Ô, Tirone. Desculpa. Pera aí, calma aí. Vocês segurem-se nas cadeiras. $1 milhão. Melhorou. Já muda um pouco. Ah, né? Já muda bastante. Melhorou bem. Reais. Muda um pouco. Calma aí, o Arnaldo ia... Caiu de 5,5 O Arnaldo até para tomou 1. uma água aqui agora. Calma. $1 milhão pelo empréstimo até o fim do ano. Agora, se o São Paulo chegar no fim do ano e o David fizer 65 gols, o São Paulo for campeão de tudo, e o São Paulo quiser contratar o David, são $4 milhões para adquirir os direitos federativos do David, que mais uma vez o Rogério na sexta-feira falou, né, de novo do David. Aí, Coutinho, será que isso ali... Para falar do David, depois a gente vai e passa rapidamente sobre o jogo e a entrevista. O David aí não tem como, porque ele já tornou isso tão publicamente, né, o Rogério, claro. E o fato de ele ter trabalhado com o David no Cruzeiro e depois no Fortaleza, a contratação do David, ele não pode reclamar ou subutilizar, certo? Por conta dessa coisa de estar explícita. Vamos lá, eu acho que a grande diferença da largada do Corinthians e do São Paulo é a diferença que a gente citava, além do resultado, que a gente citava do contraste entre os dois times de 2022 para 2023. O Corinthians optou por manter o time base e trocar o treinador, apostar num treinador novo. O São Paulo optou por remontar o time, inclusive o elenco todo, e manter o treinador. Qual está mais pronto? Nenhum. Agora, o conhecimento do Rogério, não só do clube, mas dos jogadores que ficaram, e ficaram vários, e dos que chegaram, ontem foram 3 estreias, é maior. O São Paulo também teve mais facilidade que o Corinthians, porque jogou na sua casa com 45 mil caras a favor e não fora de casa em Bragança. E por isso, no primeiro tempo, o São Paulo, diferentemente do Corinthians, bem treinado, isso é bom a gente falar, bem treinado, bem preparado para jogar contra o Ituano no começo do jogo, fez um bom primeiro tempo. Bom primeiro tempo mesmo. Igual ano passado, o São Paulo sempre começa melhor. É isso. Aí eu ia chegar nisso. Sim. Essa é uma marca do trabalho do Rogério e do sistema de jogo do Rogério. Esse maldito 4-2-4, 4-1, 4-1, fala o que você quiser. Calma. Porque o São Paulo jogou desta forma também na final do Paulista, também na final contra o Del Valle, com outros jogadores, mas é um sistema que ele vai se tornando previsível e a partir do momento em que os jogadores começam a se desgastar fisicamente, o adversário começa a ter possibilidades no jogo. Ou seja, ou você faz o gol quando você está bem no primeiro tempo, ou você vai sofrer. Por isso que a impressão era a mesma de 2022 com outros jogadores. Eram outros jogadores. A zaga era diferente, o goleiro era diferente, dupla de volantes era diferente na função do Nestor, pontas diferentes, mas a ideia de jogo é a mesma. Porque o Rogério faz questão de implementar cada vez mais, como você falou, o seu sistema em detrimento das características específicas de jogadores. Essa é a ideia do Rogério. O São Paulo bancar essa ideia, o São Paulo parece estar tentando atender, na medida do possível, as demandas do Rogério para a característica de jogador. Mas aí entra, né, Marília, aquela situação que a gente vive também desde que o Rogério começou a trabalhar no São Paulo. Uma coisa é o jogo, outra coisa é a entrevista do Rogério pós-jogo. São dois debates. Sim. E muitas vezes o que fica mais saboroso e polêmico a gente discutir é a entrevista do Rogério e não é o jogo. A diferença da sexta-feira é que não teve jogo. Aí a entrevista sozinho já foi polêmica e cheia de recados. E ontem o jogo deu alguns recados, as substituições, que foi uma das grandes questões do trabalho do Rogério em 2022, e a entrevista mais ainda. Quando ele fala ali do Alisson e do Juan, o Juan, um centroavante da base, que foi a primeira substituição ofensiva dele para o lado do campo no lugar do Pedrinho,
ele manda recado para você, Tirone, para mim, para Marília e, sobretudo, para a direção do São Paulo. Agora... Marcos Paulo é seu, Pedrinho, tudo é seu. Você lembra? O Marcos Paulo... Galopo é seu, tudo é seu. Exatamente. Nada e é o meu. ser seu, essa distinção entre jogadores contratados e eu não pedi, então não tenho obrigação nenhuma de aproveitar, está chegando no limite do suportável no primeiro jogo da temporada. Ou vai ter um... Porque, assim, a qualidade técnica do Galopo, do Marcos Paulo e de outros é indiscutível. Do Nicão, do Patrick, que, nesse tipo de jogo aí, desequilibrava. Porque o Patrick é um jogador que tem força para fazer jogadas diferentes. No fundo do campo, dando assistência e fazendo gols, que o Pedrinho não tem. E o Wellington Rato, embora tenha estreado muito bem, estou aqui... Olha, o Wellington Rato está de parabéns, porque mesmo com a bagunça do segundo tempo, você continuou jogando. E com um cara que chega aos 30 anos num time grande com 45 mil pessoas, não sentiu minimamente. E mostrou que pode ser um jogador útil. Então não teve só má notícia o jogo do São Paulo, mas digamos que a paciência que o torcedor do São Paulo tem e a devoção de ir ao campo e não contestar em nenhum momento o treinador, é a questão do órgão fiscalizador, que é tão importante para a manutenção do treinador, nenhum torcedor do São Paulo, organizado, sobretudo, vai fazer como o torcedor do Corinthians fez com o Silvinho ano passado. Eles estão mais para Lázaro, e comparando Lázaro e Rogério Ceni, não estou pegando essa comparação, mas no estádio o Rogério Ceni vai ser apoiado sempre. Agora, o que eu comecei a notar é que as minhas questões, as nossas questões do G4, em relação à prática e ao discurso do Rogério, começam a surgir. Pô, de novo essa conversa? De novo falta jogador de velocidade? De novo falta jogador de 1 contra 1? Ainda está faltando, eu diria aos meus colegas, quando eu puder eu ter essa oportunidade, por que você não aproveita um jogador que custou 5 milhões de dólares nem por decreto? Por que você não coloca o cara para jogar? Para mostrar se ele é bom ou não, se ele serve ou não. Porque o que está acontecendo com o Galopo beira a sacanagem. Né? Isso. Então não foi feita a pergunta do Galopo na sexta-feira, não foi feita ontem. E o cara já entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo, quando o time já estava. E o Marcos Paulo, junto com o Galopo. E o Marcos Paulo, contratado para ser uma alternativa de lado, já não será. Já não será. Isso tudo nós estamos discutindo mais do que o jogo em si. O Luciano de 10, na função que ele não funciona direito. Eu acho que essa vai ser tem um problema monte pior. de coisa. Daqui a pouco vai o Luciano, ali não vai render. Então tem muita coisa para discutir sobre o trabalho do Rogério nessa, como você falou, Tirone, terceira temporada. Tem o campo e tem muito do discurso, que já não é tão aceitável assim para grande parte dos que acompanham o São Paulo. Sabe que O Gabriel Neves, volante uruguaio contratado por $1.700.000 na virada do ano, nem sequer sentou no banco de reserva no jogo do São Paulo. Brincadeira, né? Contra o Ituano. Tudo por causa do limite de estrangeiros. O Rogério Ceni preferiu, por exemplo, levar o Orejuela, que ficou no banco, nem foi utilizado. Já o Gabriel Neves acabou cortado até do banco de reservas. Para completar, contar que o São Paulo também levou grande público ao Morumbi, mesmo com fortes chuvas ao longo do domingo. 45 mil torcedores assistiram ao 0-0 diante do Ituano. A última do giro de notícias. São Paulo é mais profundo. O problema do São Paulo não é só elenco, não é só o treinador, é um problema estrutural que vem se repetindo e não vem sendo sanado. E com isso, obriga o São Paulo a dar um cavalo de pau e mudar perfil de elenco, a tentar respeitar a partir de agora um teto financeiro. E com isso, a gente tem uma perspectiva para o São Paulo mais humilde para a temporada. O torcedor hoje, mesmo os 45 mil que encheram o Morumbi, olham para esse time e falam, opa, esse time vai dar alegria para a gente, precisa ser muito, mas muito otimista. O torcedor já vive essas experiências, ele já não tem mais de onde extrair essa esperança. Mas por tudo que aconteceu, o torcedor do São Paulo inicia 2023 com uma expectativa baixa, não só pela amostragem de ontem. A amostragem até está dentro do previsto. Tropeçando, um empate, algumas coisas boas, como o Wellington Rato, foi uma boa novidade, ajudando mais no setor de criação. Também achei que ele foi bem no jogo. Sendo participativo, mas ainda assim, a amostra é pequena. Mas o torcedor mais consciente, mais pé no chão do São Paulo, já imaginava que o começo, pelo menos, não seria tranquilo. E o Rogério sabe que não vai ser, já está pedindo mais reforços. O Pedrinho ontem, que é o tão sonhado ali, atacante de velocidade. Primeiro jogo, o cara se intimida, estádio cheio. O Rogério até falou dele na coletiva, né? Jogou para a direita também, mexeu com ele. Pois é, mas não funcionou, não foi bem. E aí quando você precisa trocar, olha para o banco, tem o Juan, que é centroavante, não é um jogador de lado. Precisa improvisar por ali. Então, por isso está cobrando a chegada do David, mais um jogador, porque é um elenco curto a ponto de faltar para o time titular. Então, no ano passado, o São Paulo conseguia ter
um time titular. O Rogério formando ali, mesmo com problemas de lesão, conseguia formar um time interessante. Para esse ano, se não chegar mais jogador, vai ter dificuldade de montar os 11 titulares. Então, por isso que eu entendo que esse começo de temporada vai ser complicado para o São Paulo, vai ser sofrido até o Rogério conseguir encontrar o que ele encontrou no ano passado. São Paulo empatou na estreia, teve vaia da torcida do São Paulo. Será que foi exagerada essa vaia? Enfim, deixa comentário aí também. Deixa comentário para. Quero saber se essa vaia foi justa ou não no Morumbi. 0-0, São Paulo produziu pouco, aquela coisa, né? Início de temporada, a perna tá pesada, jogadores com cãibra, né? Não só do São Paulo, mas também jogadores do Ituano. Enfim, é um momento de você se adaptar ao ritmo de jogo, ou se readaptar ao ritmo de jogo. E ontem a gente teve a estreia do goleiro Rafael como titular. Né? Havia, né, nas prévias, né, do pessoal que cobre o São Paulo, enfim, de que poderia ser o Felipe Alves o titular, né? Até pelo Rafael tá chegando agora. Mas foi o Rafael o escolhido pelo Rogério Ceni para estrear no Campeonato Paulista. E aí fica aquela dúvida, né? Você tem Rafael, você tem Felipe Alves, o Jandrei e o Yang, garoto que veio de Cotia e que gera uma expectativa na comissão técnica também. O que o São Paulo vai fazer? Vai renovar com esse jovem jogador de Cotia? A ideia é sim renovar. O presidente Júlio Casares quer renovar com o Yang, a diretoria do São Paulo quer renovar com o jogador para que ele seja trabalhado para ser aí um segundo, um substituto direto, de repente, do Rafael, enfim, para brigar mesmo por posição. E aí você tem o Felipe Alves e o Jandrei. O Felipe Alves tem um contrato de empréstimo, né, com o Fortaleza, que termina agora em março. E aí, perguntei, né, pro presidente Júlio Casares o que ele vai fazer, o que a diretoria do São Paulo pretende fazer. E a informação que eu tive é que a renovação do Felipe Alves, a continuidade do Felipe Alves, depende muito da comissão técnica, né? Vai ter o aval da comissão técnica e sim você abre negociações para você ter ali uma possível renovação de contrato do Felipe Alves. Se de repente o Felipe Alves não ficar, aí os 3 goleiros vão ser Yang, que o São Paulo quer renovar, o Jandrei e o Rafael, que agora chega para ser o número 1 em 2023. Se o São Paulo de repente topar renovar com o Felipe Alves, aí vai ser a questão do Jandrei, né? O que fazer com o Jandrei? Será que o São Paulo bota para empréstimo? Eu não ouvi nenhuma informação lá dentro do São Paulo de que o São Paulo teria ali uma possibilidade de empréstimo, a não ser que, né, os empresários do jogador tragam uma oferta ou alguém que analise o mercado veja o Jandrei e queira fazer uma oferta por empréstimo ou de repente uma compra definitiva. Mas aí é uma situação que é para acontecer. O que está se desenhando é uma comissão técnica do Rogério Ceni definindo o futuro do Felipe Alves quando terminar o empréstimo com o Fortaleza. Quero fechar aqui para falar sobre o São Paulo com um domingo bastante complicado. Primeiro no Campeonato Paulista, estreia em casa, diante de 45 mil pessoas, empate em 0-0 contra o Ituano, repetindo problemas da temporada passada. Um time que finalizou mais de 20 vezes, só 4 no gol. Insistiu com o chuveirinho durante boa parte do segundo tempo e o filme se repetiu até na entrevista coletiva, quando o Rogério Ceni se eximiu de culpa e passou a responsabilidade para os atletas e também para a diretoria, afirmando que não tem pontas no seu elenco. Rogério, todos os esforços do São Paulo para a temporada contaram com a sua aprovação, inclusive os 12 que foram embora tiveram a sua impressão digital. O São Paulo hoje tem pontas, Marcos Paulo, Pedrinho, Wellington Rato, todos utilizados, são jogadores com essa característica e contratados a seu pedido. Depois, além desse empate, com gosto de derrota e muita chuva para o torcedor que foi ao Morumbi, o tricolor ainda foi eliminado da Copa São Paulo de Juniores à noite em Marília, perdeu de virada para o América por 3-1. São Paulo ainda chegou a abrir o placar, tomou 1-1, 2-1, 3-1 e escapou de uma derrota ainda pior graças à falta de pontaria dos jogadores do América. Outra eliminação precoce do tricolor na Copa São Paulo de Juniores. Vale também resgatar que vários atletas do tricolor que pertenciam ao Sub-20 foram integrados ao time principal, acelerando esse processo de promoção dos atletas para o time de cima e enfraquecendo a equipe da Copinha. Fiz algumas análises do São Paulo ano passado e analisei que o ano não foi ruim não, porque você chegou no final, na final do Paulista, final sul-americana, semifinal de Copa do Brasil, enfrentando o Flamengo. É um ano que o São Paulo competiu. E para você voltar a ganhar título, você tem que primeiro competir. Eu acho que o São Paulo foi forte o ano passado. Eu acho que as saídas esse ano, caso do Patrick e do próprio Nicão, eu acho que esse segundo ano ia ser importante para o Nicão, que se ele faz uma boa pré-temporada, não se machuca, ele seria um jogador que ajudaria bastante. O Patrick fez uma boa temporada, teve um problema com o Rogério. Mas se esses reforços chegam junto com um elenco que tivesse a manutenção do ano passado, acho que o São Paulo poderia estar mais forte esse ano. Acho que as saídas foram muito pesadas, principalmente a do Patrick. Eu esperava o Patrick permanecer. Mas os jogadores que chegaram são bons jogadores. O Pedrinho entrou ontem, jogou bem. Mesmo o Rogério falando na entrevista pós-jogo, é um jogador de segundo tempo.
Mas é uma característica do Pedrinho, ser driblador do 1 contra 1. Lógico que ele vai ter que se adaptar a um estilo de jogo mais de toque de bola. E para o segundo tempo, ele ir para 1 contra 1, tentar fazer a diferença. Eu acho que precisa dar tempo ao tempo ali. O torcedor precisa ter paciência com o São Paulo, mas eu acho que falta ainda mais paciência para o São Paulo ser competitivo novamente. E aí, pessoal? Bom, o Rogério Ceni conseguiu, né? O David é do São Paulo. Ele está fazendo exames médicos, só precisa confirmação de estar tudo ok. E vai ser apresentado oficialmente no São Paulo. Ponto. Depois de mais de um mês aí chorando pelo David, pronto, o David é nosso. E agora veremos aí o que vai ser com o São Paulo e com o David. David que foi jogador do Rogério no Cruzeiro, foi jogador do Rogério no Fortaleza, só não foi jogador do Rogério no Flamengo. Também, né? Pelo amor de Deus, né? E bem, mais uma opção de ataque. Esperamos que ele pare de reclamar, né? Porque nunca não tem ponta, não tem isso, não tem aquilo. Pô, veio Marcos Paulo, Pedrinho, Rato e agora David. Sabe? Então, é isso. Não vou ficar animado, né? Porque também não tem como se animar, né? Contratar o David. E vamos aguardar aí se virão mais peças. Acho que agora é mais difícil, né? Apesar que dependendo, como eu digo, tudo depende do campo. Do campo, se não for legal, a diretoria corre atrás. Se for bem, aí são outros 500. O São Paulo, que foi assunto de bastante análise e opinião, até que o Arnaldo fez um grande monólogo e bem alterado, né? Foi até beira a sacanagem com relação ao Galupo, e eu concordo, porque você não consegue ter uma avaliação se o cara joga ou não joga, entendeu? Como foi com Bustos, como foi com diversos jogadores. E assim, se você contrata sem o aval do treinador, o treinador claramente opta pelos seus contratados, tá jogando dinheiro no lixo, cara. Então não contrata. Contrata o que ele quer, se não der, não deu. Já que você quer ficar na mão de um treinador que é desse tipo, entendeu? Então assim, é complicado. Acho que o Rogério Ceni, já desde que aceitou esse desafio, coloca a sua imagem cada vez mais a perder do que foi. Claro que não vai deixar de ser um baita goleiro e tudo mais, mas arranhou a imagem, porque cada semana é um problema. Coletivas muito boas, mas sempre colocando defeito ali, um defeito acolá, e nunca colocando defeito em si próprio no seu trabalho. Isso que incomoda, essa soberba, entendeu? Mas pois bem, vamos torcer aí para que ele consiga fazer um bom trabalho, para que o David jogue bem, para que esses jogadores consigam, né, desenvolver o trabalho do Rogério. Mas assim, 23 começa exatamente igual a 22. Primeiro tempo muito bom, como falaram, com muita intensidade e tal. Segundo tempo vai ladeira abaixo, e aí o outro time já consegue ataques, consegue espaço, São Paulo dá espaços. Mesmo roteiro de 22 inteiro. E não dá pra falar que você não tem jogador. Botar Pablo Maia e Nestor. O Maia até entendo que ele se esforça em marca, mas Nestor de volante não tem como. Você tem o Luan, agora chegou o Mendes. Então assim, espero que o Rogério Ceni se desagarre essas peças e mexa no time. Tem que dar oportunidade, gente, não é possível. Entendeu? É a mesma história, é a mesma discussão todo o vídeo com relação ao trabalho do Rogério Ceni. Você passa de 2021 para 22, 22 para 23, não muda. O Rogério Ceni fica aquela promessa, o treinador que tem boa visão, o treinador que começa a ver o jogo, mas problema de relacionamento. Reclama demais, não sabe fazer trocas, sabe? Você não vê uma evolução, sei lá, ao meu ver, né? Eu não vejo uma evolução assim no Rogério Ceni, né? Parece que deu uma parada, mas também é muito problema no São Paulo, né? E o Rogério Ceni virou um manager, né? Não é só um técnico, né? É da água da piscina a contratação. Mas é isso. O São Paulo que ainda continua no mercado dentro das suas limitações. 1.200.000 pelo David, não acho nenhum absurdo, de empréstimo de um ano. O problema é o valor de compra, que 4 milhões de dólares é brincadeira, né? Pois bem, o salário dele também salgado, 400 mil reais. Agora vamos ver, aguardar para ver como é que ele vai ser utilizado, se vai ser utilizado, mas continuar cobrando jogadores aí como o Galupo, né? A gente quer ver mais, a gente quer saber se ele joga isso tudo, porque o São Paulo gastou uma baba pelo jogador. Falando de São Paulo ainda, o da Copinha, eu sei que nos vídeos eu não falei nem postei muito, mas é porque o time já
há ano aí, vem sendo acabado pelo profissional, né? Sempre que possível, o profissional puxa jogador, puxa jogador, puxa jogador, e aí você acaba pegando um jogador do sub abaixo. Então, assim, é uma equipe muito jovem, tem alguns bons potenciais, mas eu não esperava que vencesse a Copa São Paulo. E você? E outra, essa equipe aí, né, essa base do São Paulo não vence desde 2019 nenhum torneio. Não tô falando de Copa São Paulo, tô falando do Campeonato Paulista Brasileiro e Copa São Paulo. Foi a geração do Antony. Antony que deu caminhão de dinheiro pro São Paulo aí com a venda do Ajax pro Manchester United, né? Então assim, tem que ser revisto todo o trabalho, desde o Cotia até o profissional. Isso vai ser um trabalho de longo prazo. Cara, o problema é que tem paciência pro torcedor do São Paulo. A gente já tá com uma paciência de mais de 10 anos com esse tipo de situação, entendeu? É humilhação atrás de humilhação. Aí você começa o ano com essa perspectiva, com diversos times com aporte de SAF, com o Flamengo voando aí, podendo ser campeão mundial, com o Palmeiras forte, com o Atlético Mineiro forte, com o Fluminense com bom time, Inter com bom time, Corinthians com bom time, Fortaleza com bom time. Vou nomear aqui, o negócio vai ficar complicado pro São Paulo no Brasileiro. Então a preocupação não é agora, a preocupação é pro Brasileiro, com todo respeito. O negócio é não ser rebaixado no Brasileiro. E tentar não fazer um papel horroroso no Brasileiro, né? Mas é isso. E aí fica a esperança de, quem sabe, o Lucas mudar de ideia, querer retornar ao Brasil, ao São Paulo, que ajudaria bastante. Ah, mas ele tem se machucado. Ah, mas ele tem 31 anos. Cara, mesmo assim, ele é melhor do que a média e melhor do que qualquer um ali no time de São Paulo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.